Você já percebeu como, em muitos casos, as pessoas mais inteligentes não fazem barulho quando começam a se afastar? Elas não anunciam, não explicam, não discutem, simplesmente somem aos poucos, como se fossem desligando partes do mundo ao redor. E isso levanta uma pergunta inquietante. O que se passa na mente de alguém que escolhe o silêncio em vez da convivência? Em algum momento da vida, quase todo mundo já sentiu esse tipo de afastamento, seja em si mesmo ou em alguém próximo. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, isso não acontece por falta de força emocional, mas justamente pelo excesso de percepção. Neste vídeo, você vai entender como a psicologia explica esse comportamento, quais são os padrões mentais por trás dessa decisão silenciosa e por que a inteligência emocional, a sensibilidade social e a forma de interpretar o mundo podem levar alguém a se isolar sem perceber. E mais importante, você vai descobrir os sinais sutis que antecedem esse afastamento e o que isso revela sobre relações, hábitos e a forma como lidamos com pessoas ao nosso redor. Fique até o final, porque o que parece apenas distância pode, na verdade, esconder uma lógica psicológica muito mais profunda do que você imagina. Antes de continuar, faz um teste rápido comigo. Isso já muda a forma como você vai enxergar esse vídeo. Comenta uma única palavra que represente seu estado agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, em paz, o que vier primeiro, sem pensar demais. Enquanto você faz isso, presta atenção no vídeo, porque essa simples ação já te coloca dentro do tema que vamos explorar. E se em algum momento o conteúdo fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve, porque isso ajuda a manter essa conversa até o final. Tem uma coisa curiosa que acontece com muita gente e quase ninguém percebe no começo. Não é que a pessoa vira fria do nada. Nem que ela perde interesse nas pessoas como se fosse um botão desligando. Na real, é bem mais sutil, quase silencioso demais para ser notado. Começa assim, a mesma conversa que antes era leve, de repente começa a parecer repetida. Não necessariamente chata, mas previsível. Aquela sensação de eu já sei onde isso vai dar aparece sem avisar. E quando isso começa a acontecer com frequência, a mente faz algo automático. Começa a economizar energia social. E isso aparece no dia a dia de um jeito simples. A pessoa responde, mas demora mais. Não porque está ignorando, mas porque sente que precisa de um pequeno tempo a mais para compensar o peso daquela interação. Convites começam a ser aceitos com menos entusiasmo. Mensagens ficam mais curtas. E não tem briga, não tem afastamento declarado, só um espaçamento natural entre um contato e outro. O mais interessante é que isso não vem de um único motivo grande. Vem de pequenas percepções acumuladas. Uma conversa onde a pessoa não foi ouvida direito. Um ambiente onde ela teve que se adaptar demais para caber. Um ciclo de interações onde tudo parece seguir o mesmo padrão emocional. E aí entra um ponto que quase ninguém liga de primeira. Quando a mente começa a notar padrões demais, ela perde um pouco da leveza de simplesmente participar. É como se ela passasse a observar mais do que viver. E isso muda tudo. Porque quanto mais alguém percebe esses detalhes, menos esforço ela sente vontade de fazer para manter certos ambientes ativos. Não por desprezo, mas por um tipo de saturação silenciosa que não precisa de palavras para existir. E o mais estranho é que, quanto mais essa percepção cresce, mais a pessoa começa a se perguntar internamente se vale mesmo continuar investindo energia em tudo isso, ou se existe algo diferente acontecendo dentro dela, algo que ainda não foi totalmente entendido. O problema é que esse cansaço social não aparece de forma óbvia. Ele vai se infiltrando aos poucos, quase como um ruído de fundo que ninguém percebe no começo. Tem dias em que a pessoa até sai, conversa, ri, participa, mas por dentro já não está totalmente ali. É como se uma parte da mente estivesse observando tudo de fora, anotando padrões que ninguém mais parece notar. E isso não é drama, nem exagero emocional. É só a forma como a percepção muda quando certos ambientes começam a parecer gastados. No dia a dia, isso fica bem visível em coisas pequenas. Aquele grupo de amigos onde as conversas sempre acabam no mesmo tipo de assunto. As mesmas piadas recicladas. As mesmas opiniões repetidas, só com palavras diferentes. Ou até o ambiente de trabalho, onde tudo parece funcionar no automático, sem espaço real para novidade ou profundidade. E o ponto não é que isso seja ruim. O ponto é que a mente humana não foi feita para repetir estímulo emocional o tempo todo sem sentir impacto. Em algum momento, começa a surgir uma espécie de saturação silenciosa. Não é raiva, não é tristeza direta, é só um esgotamento leve, difícil de explicar.
A pessoa até tenta se manter presente, mas algo dentro dela começa a perder a vontade de participar com a mesma intensidade de antes. E isso muda o comportamento sem ela perceber. Respostas ficam mais curtas não por desinteresse, mas porque a energia de elaborar já não parece valer tanto. Convites começam a parecer mais pesados do que agradáveis. E até interações simples exigem uma preparação mental que antes não existia. O mais interessante é que isso não nasce de rejeição às pessoas, mas de um tipo de percepção mais afiada sobre padrões repetitivos. É como se a mente começasse a antecipar o que vai acontecer antes mesmo de acontecer, e isso tira um pouco da surpresa, da espontaneidade, da leveza. E quando essa leveza vai diminuindo, a tendência natural não é confronto, nem explicação, é afastamento gradual, quase imperceptível. E o mais curioso nisso tudo é que, quanto mais a pessoa sente esse desgaste, mais ela começa a buscar espaços onde não precise performar socialmente o tempo todo, mesmo que ainda não tenha entendido exatamente o motivo disso estar acontecendo. E aí chega a parte mais silenciosa de tudo isso, quando o afastamento deixa de ser reação e começa a virar proteção. Não é aquele vou me isolar porque estou magoado que some depois de um tempo. É mais sutil. A pessoa continua vivendo a vida normalmente, mas começa a escolher o silêncio como padrão de segurança. E isso não acontece de um dia para o outro. É quase imperceptível, como se fosse um ajuste interno acontecendo sem alarde. No cotidiano, isso aparece de um jeito bem específico. A pessoa vê uma notificação e pensa 2 vezes antes de responder. Não porque não liga, mas porque sente que explicar demais consome energia. Convites deixam de ser recusados com desculpas longas, viram simplesmente não vai dar e pronto. Sem peso, sem drama. E aqui tem um ponto importante, não é desprezo pelas pessoas. É uma tentativa de evitar desgaste emocional repetido. Porque em algum momento, essa mente já percebeu que nem toda conversa leva a um lugar que vale o esforço investido. E quando isso se acumula, o silêncio começa a ser quase automático. Tem uma espécie de economia interna acontecendo. A pessoa começa a guardar energia para si, não por egoísmo, mas porque percebe que o mundo externo nem sempre devolve na mesma intensidade. E isso cria uma lógica própria. Falar menos, se expor menos, explicar menos, para não se desgastar mais do que precisa. Só que o mais curioso é que, quanto mais esse comportamento se repete, mais ele se fortalece. O silêncio deixa de ser só uma escolha e vira um espaço confortável. Um lugar onde não existe interpretação errada, não existe desgaste de justificar sentimentos, não existe ruído emocional desnecessário. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a se sentir mais em paz nesse espaço do que em muitos ambientes sociais. Mas isso também abre um outro lado da questão, porque quanto mais confortável esse silêncio fica, mais difícil se torna voltar a se expor da mesma forma de antes. E isso levanta uma pergunta que começa a ecoar lá no fundo da mente. Será que esse afastamento é só uma fase ou virou uma nova forma de existir no mundo? E no fim, quando você junta tudo isso, o padrão começa a ficar mais claro. Não é sobre alguém que simplesmente se afasta do nada. É sobre uma mente que vai acumulando percepções até o ponto em que o excesso de leitura do mundo começa a pesar mais do que a convivência em si. Primeiro, ela nota padrões repetidos. Depois, percebe o desgaste das interações do dia a dia. E, por fim, encontra no silêncio um tipo de proteção que parece mais leve do que se explicar o tempo todo. O afastamento não nasce de um evento único, mas de pequenas experiências que vão se repetindo até virarem um comportamento automático. Conversas que perdem sentido, ambientes que exigem energia demais, relações que começam a parecer previsíveis. E quando tudo isso se soma, a mente não faz um anúncio, ela simplesmente recua. Só que esse recuo não é vazio. Ele tem lógica, tem memória, tem tentativa de preservar algo interno que começa a se sentir exposto demais no mundo externo. E talvez o ponto mais profundo disso tudo seja esse. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é só uma forma de reorganizar o próprio caos por dentro antes de voltar a se encaixar ou decidir não se encaixar mais da mesma forma. Porque, no final, o que parece distância muitas vezes é só uma mudança de prioridade invisível, onde a mente começa a escolher com mais cuidado onde coloca sua energia, sua atenção e sua presença. E isso deixa uma reflexão que fica ecoando depois que o vídeo termina. Nem todo mundo que se afasta está te perdendo, algumas pessoas estão apenas tentando não se perder de si mesmas no meio de tudo. Se esse vídeo fez sentido de alguma forma para você, deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse.
Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque aqui a ideia é justamente continuar explorando esses padrões do comportamento humano que quase ninguém percebe no dia a dia. E comenta também qual tema você quer que eu aborde no próximo vídeo. Pode ser solidão, relacionamentos, personalidade, hábitos ou qualquer situação que você vê acontecendo ao seu redor e quer entender melhor. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui na tela e também na playlist do canal. Tem mais conteúdos como esse que aprofundam ainda mais esse tipo de reflexão. A gente se vê no próximo vídeo.